Oi, Marias, bem-vindo ao nosso podcast. Esse é o quinto episódio da última temporada. O último dessa temporada, Dessa na temporada, verdade. é. E pra hoje nós trouxemos uma convidada que, quebrando os protocolos totais, ela é minha cunhada, gente, uma mulher maravilhosa. E nós trouxemos ela aqui porque ela é uma mulher forte, uma mulher de superação. E nós queremos compartilhar um pouquinho da história dela com vocês. E, vamos lá? Pronta? Ai, vamos. Chorei já de cara. Não, segura. Meu nome é Cris, eu tenho 38 anos, fiz esses dias. Sou mãe da Isabela, cunhada da Dai. Afilhada. Minha afilhadinha. Isabela, sou afilhada. Com o Victor, né? Não sei nem por onde é que eu começo. Me ajudem. Começa falando um pouco do seu trabalho, o que você faz. Eu trabalho hoje no... Será que pode falar o nome do grupo, gente? Desculpa. Pode. Pode. Eu trabalho no grupo Mania Churrasco, sou coordenadora de controladoria lá. Tô há quase 5 anos lá, trabalhando com eles e aprendendo, desenvolvendo e evolui bastante, cresci bastante lá. Eles me deram bastante oportunidade, assim, né? Consegui pôr em prática as coisas que eu aprendi durante tanto tempo que eu estudei bastante, né? Uhum. Então, hoje o meu trabalho é esse. E a Isabela, quantos anos ela tem? A Isa fez 2 aninhos agora em janeiro. É uma criança... Gente, uma criança evoluída, inteligentíssima. Muito inteligente. Eu não sei, a gente sempre acha que o nosso filho é o mais inteligente do mundo, né? Tipo, eu acho a Isa Eu acho ela muito Mas esperta. Gente, ela já fala... Começou a falar com tudo. quantos anos, Isa? Acho que ela tava com uns Com 9 aninho? meses. Aí. Assim, ela já começou a falar bastante coisa. Já, assim que começou a andar, já começou a falar algumas coisas. Mas de E um detalhe, ano pra frente... Começou meu a Deus, andar muito rápido também. Não engatinhou. Ela Não engatinhou. andou direto. É que Com ela é 8 meses. avançada. Assim, já. Apaixonadinha, né? Tu lembra Como que foi tua gestação da Isabela? Foi um susto, na verdade, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de ser mãe. Nunca tive. Tipo, Você tomava remédio? Tomava remédio, bonitinha, sempre fui super certinha. Colocava o celular pra despertar, tomava, bonitinha. Quer falar mais perto, Cris? Acho que... Mas aí veio pandemia, né? Veio pandemia, cuidei, tudo normal. Só que teve uma época, quando acabou a pandemia, acho que 2021, assim. Não, 2022 já. Eu fui atrás do meu remédio e não tinha. Não tinha o meu remédio. Na farmácia? Tipo, Na pra farmácia. Eu comprava assim, tipo, todo sábado, toda quinta eu comprava pra começar a tomar no sábado. Uhum. Toda quinta, sexta, no sábado. E aí eu fui, na quinta não tinha, e ela falou, você tem que comprar pela internet, porque tá em falta e tudo mais, por conta do que tava acontecendo, né? E aí, não consegui. Aí ela falou, compra pela internet, só chega na terça. Uhum. Aí eu não tinha como falar com a minha ginecologista, dei uma ligadinha, fiz uma consulta online. Aí ela falou, olha, não toma, não adianta tomar atrasado o remédio, né? Não toma, toma só no próximo mês e toma cuidado. Uhum. Aí a Isabela veio. Quando você descobriu, você tava de quanto tempo? Fui descobrir muito rápido, porque eu sempre fui muito certinha, muito reguladinha. Então, Uhum. foi muito rápido. Tipo, não veio minha menstruação, falei, meu, Deu ruim. alguma coisa tá acontecendo, né? Aí eu tava meio numa negativa, falando, é impossível, porque nunca, né? Sempre cuidei, nunca deixei de tomar. Então achei que eu tava muito blindada, né? Uhum. Mas não. É um alerta, gente. É. Você não está blindada. Foi muito rápido, assim. Não deu tempo nem de voltar a tomar o remédio, entendeu? Foi muito Uhum. rápido. E eu ia perguntar outra coisa. Aí, quando eu lembrar, eu pergunto. Tá. Aí você descobriu... Você já tava nessa empresa, né? Já trabalhava? Já trabalhava lá. E assim, eu tava na expectativa de ser promovida quando eu descobri. Aí eu falei, cara, já era, não vou ser mais promovida, né? Grávida, Uhum. não vão me promover, já pensa. Aí fui conversar com o meu chefe e falei, olha, né, tem uma notícia, né? Uhum. Qual a notícia? Eu tô grávida e tal. Ele, pô, que legal, fizeram uma festa, né? Uhum. Aquela coisa. E, né, fiquei com aquele receio, falei, nem vou ficar mais expectativa, não vai ser esse ano, né, vão esperar eu ganhar neném e tal, licença e voltar, e quem sabe. Uhum. Mas aí, pra minha surpresa, tipo, eu tava com uns 4 meses, assim, de gravidez, eles me chamaram e me deram a promoção que tava...
Ai, que legal. Já tava no percurso Sim, e não legal. mudou. Eu achava que... Importante, né? eu achei que não Aham. ia acontecer, né? A gente sempre vê muita coisa, né? Tipo, ficar Aham. grávida e... Ai, fica meio escanteio e tudo mais, mas foi diferente. Foi bacana. E eu lembrei o que eu ia perguntar. Hum. Quando você fez o teste, quem tava com você? Você tava sozinha? Não, eu tava com o Júlio. Tava com o Meu Júlio? marido, Porque assim, ele falava que eu tava grávida, mesmo antes de eu pensar que estava. Ele já falava, você tá Aham. grávida, você tá grávida. Quando você passava mal, te mandou assim, tá grávida? Eu falei, não tem como, eu não tô grávida, eu não tô grávida. A gente tava até no Rio, na época que ele tava trabalhando no Rio, e eu tava lá com ele uns dias. E aí a gente foi no shopping, tava andando. Não foi no shopping, a gente tava passeando lá no bairro lá que ele tava. E aí ele falou assim, a gente passou numa farmácia, né? Aí ele falou assim, vamos comprar um teste. Eu falei, não vamos comprar teste. Não vou comprar, não tô grávida. Ele, vamos lá comprar um teste. Aí ele foi lá e falou pra moça da farmácia assim, dá um teste de gravidez pra ela acreditar que tá grávida. Nossa, ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Você passava mal? Enjoava alguma Eu coisa? tive um outro enjoo, tive diarreia, umas coisas nada a ver. Não tava enjoada, tonta, eu tava com mal-estar. Sim. Não era enjoo igual eu tive depois que eu soube que tava grávida. Se tivesse demorado um pouquinho, né? Aí eu fiz um teste, a gente foi. No dia a gente tava indo num barzinho, quando a gente passou na farmácia. Aí a gente foi no barzinho e tal, comemos e tal. Aí ele falou assim: faz o teste aqui mesmo. Eu falei: eu não vou fazer teste no banheiro do bar, não Ansioso. vou. Aí no outro dia de manhã eu fiz o teste. Aí deu positivo. Só que assim, eu fiz, e pra mim eu fiz errado. Eu deixei lá, não sei se vocês já fizeram o teste, eu deixei lá o teste, fui tomar banho, terminei o banho e fui pegar. Aí tava positivo, mas eu falei, pô, deixei, fui ler a bula, tinha que deixar acho que 3 minutos, era tipo, deixar e tirar. E eu deixei mó tempão, falei, acho que foi isso, né? Falei, mano, desconsidera, não tem como, né? Acho que eu fiz errado. Aí a gente foi no shopping, aí lá ele comprou de novo um teste, que era diferente, tinha que só fazer xixi no... Ele tava determinada a provar pra ela. Aí quando a gente chegou em casa, tipo, eram umas 4, 5 horas da tarde, ele falou, faz o teste. Eu falei, meu Deus, não nem pra esperar no outro dia. Ele, não, esse não precisa esperar, já faz. Aí eu fiz, tô positivo. Eu falei, meu... Não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí voltei pra cá, pra casa, que eu morava em São Vicente na época. Aí sozinha, comprei um outro teste, aquele que fala semanas. Aí eu fiz sozinha em casa, pra ter... Aí eu falei, cara, eu tô mesmo grávida. Aí não satisfeita, eu fiz 2 exames de sangue e deu. Aí eu falei, cara, 5 respostas. Eu falei, eu tô mesmo. Não tem jeito, né? Não teve, foi... Eu demorei, acho que, de acreditar mesmo, né? Porque não tava nos planos, né? Sim. Quer falar, Dari? Tem um monte de perguntas, né? Muitas perguntas, eu sei. Não, calma, vamos por etapas. Aí você descobriu que você tava grávida. Eu lembro do dia do... Foi cesárea, né? Foi, cesariana. Seu parto. E aí, depois disso, quando que você voltou a fazer seus exames de rotina? Então, eu ganhei a Isa em janeiro, dia 17. E aí, tava previsto pra eu voltar em março pra fazer meus exames. Não, voltar a ginecologista. Aí voltei, ela me passou os remédios pra eu voltar a tomar, anticoncepcional, bonitinho, assim, eu voltei a tomar. E aí era pra eu voltar em outubro pra fazer os meus exames de rotina. Daí fui, só que aí a minha médica, que me acompanhou na gravidez e tudo mais, ela não tinha agenda. Aí eu marquei uma outra médica em São Paulo online, só pra ela me pedir os exames de rotina pra eu depois só levar pra ela, pra agilizar, né? Aí fui, fiz, ela me pediu um monte de exames, que como ela não me conhecia, ela me pediu pra ter um histórico, né? Pra poder olhar direito. E daí fui fazer o ultrassom, né? Da mama. Ela pediu ultrassom da mama, ultrassom da pelvis, pediu uma porrada de exames. E daí fiz, aí quando eu tava fazendo o ultrassom da mama, a médica viu um nódulo bem pequenininho, não tinha nem 1 centímetro. E ela, no dia, falou que, olha, ele tá um pouquinho diferente do que a gente espera e tal, mas por segurança vamos pedir pra você fazer uma biópsia. Deu lá um BRADS 4, que eu não sabia nem o que era, né? Depois fui entender que era um risco alto de ser um tumor maligno. E aí ela pediu uma biópsia. Aí, beleza, fui pra No cá. ultrassom já saiu esse? Ela esse já nome? dá o laudo, né? E no laudo já sai, BRADS 4.
E aí, com esse laudo, eu tinha que marcar uma biópsia pra poder entender o que era, né? Porque só com ultrassom não dá pra ter certeza. Daí fiz... Ai, pra trás. Daí fiz... fui tentar marcar aqui mesmo, né? No litoral. Só que tava demorando muito, tipo... Era pra depois de um mês, assim, que eu conseguiria a biópsia. E quando eu vi aquele BIRADS 4 e fui pesquisar no Google, eu falei, cara, não vou poder esperar, vou atrás logo, né? Até porque você sempre foi, tipo, muito regrada, né? Com seus exames. Sempre fiz muito certinho, né? E nunca tinha aparecido nada, nem próximo disso, nem um cisto, nada. E apareceu uma coisa assim, né? Aham. Daí fui e consegui marcar lá em São Paulo. Tipo, eu me liguei na segunda, consegui marcar na quarta. A importância, né, de você estar sempre ali fazendo os exames e ser muito rápida, né? Independente da idade, né? Independente da idade e da condição, porque eu tava amamentando. Nunca imaginei que eu fosse ter qualquer coisa amamentando, né? Sim. A gente escuta falar muito que quando a gente amamenta, a gente diminui muito o risco de ter câncer de mamar, né? Então... Além da idade também, né? Fora... Tipo, tudo. não tinha nenhum caso na família, nada que me fizesse pensar que poderia ser alguma coisa Você pra tá eu ir dentro de fazer um grupo de exame. risco, né? Vou fazer um exame porque eu corro um risco. Não, fui Aham. fazer porque era a época de fazer. Entendeu? Aí você foi pra São Paulo. Isso, aí fui fazer a biópsia. E no dia que eu fiz a biópsia, a médica já falou. Ela foi tirando fragmentos. Ela ia tirar, acho que 4 fragmentos. Ela deu uma anestesia, né? Bem no local mesmo. E falou assim, olha, eu vou tirar 4 fragmentos, vou colocar no potinho e mandar pro laboratório. Ela começou a tirar, tirou 4. Ela falou assim, olha, vai doer um pouquinho que eu vou tirar mais 4. Porque eu vou mandar para mais um laboratório. Porque o que eu tô vendo aqui, eu já posso te falar que é pra você procurar um oncologista que é um tumor maligno. Então, ela ali tirando, ela viu, né? Acho que pela experiência já me orientou, né? E ali ela já pediu um outro exame que só o oncologista me pediria, ela já pediu pra agilizar. E daí começou a correria pra entender o que era o tipo de câncer, o risco que ele tinha, o que eu ia fazer, tipo, pra onde eu ia, sabe? Porque você recebe um diagnóstico e você não sabe nem pra onde você vai. Fica perdida, né? Tipo, não sabe nem onde eu procuro, qual médico que eu vou. Onde eu vou achar um oncologista? E depois, né? Tem que achar um mastologista. Tá bom, aí vai no mastologista. Mas tem que ser um mastologista que seja cirurgião. Sim. Aí tem que achar um hospital. Você fica tem toda essa muito dificuldade, perdida. né? É muito difícil. Tipo, porque eu não conhecia ninguém, tipo, Aham. que teve pra eu falar assim, olha, vai por esse caminho. E não tinha realmente noção, tipo, não sabia nem onde pesquisar o que eu tinha que fazer. E aí, toda vez que eu entrava lá no aplicativo do convênio ou na internet pra procurar algum lugar, ficava piscando assim, sabe aquelas propagandas? Tipo, Sei. aí ficava piscando um lugar que chamava AC Camargo Cancer Center. Só que eu vi aquele center, eu não imaginava que era um hospital, tipo... Eu só ficava vendo aquele verdinho center. Pra mim era sei lá, um shopping, qualquer coisa. Aham. Nunca dei atenção. E aí, depois um dia, não sei, no desespero de achar um lugar, olhei no convênio e tinha essa opção. Falei, nossa, esse nome eu vi piscando várias vezes no Google e não prestei atenção. E aí lá, tipo, foi muito bom, porque lá tinha, tipo, toda uma equipe e eu tive uma orientação, tipo, de como fazer, sabe? Pra onde ir e tal. Eu lembro que eles te ajudavam até, tipo, com agendamento, né? Eu não tinha de que marcar consulta. nada. Eles falavam assim, olha, eu fui na mastologista, que foi a que fez a minha cirurgia. Daí ela falou assim, olha, agora você vai ali naquela salinha, vai ter um grupo de enfermeiras que se chama navegantes, ou era navegadoras, não lembro direito. E elas vão fazer tudo pra você. Tipo, elas só marcavam e me mandavam mensagem ou e-mail falando, olha, você vai passar em tal consulta, você vai fazer tal exame, você vai fazer isso, aquilo. Elas davam todo o caminho. Que é uma coisa que acho que deveria ter em todo lugar. Assim. Acho que nesse momento que você vê que ainda existem pessoas, assim, muito boas, né? E, tipo Muito. assim, Porque desde o começo. teve o diagnóstico, não sabe o que fazer. Mas peraí, tem esse lugar aqui. Se você ligar em Exatamente. tal lugar, eles vão te dar toda Toda a todo o orientação. suporte. Desde a menina do chat, assim, na hora que eu fui perguntar, Aham. ela já foi dando várias instruções que eu não tive em nenhum outro momento. Sim. E eu falei, cara, é o lugar. Aí eu comecei, fiz tudo lá. A maioria das pessoas que te atenderam foram mulheres? Maioria. Acho que todas foram mulheres.
todas as mulheres. E quando você... Oncologista. A oncologista foi mulher. A mastologista, a cirurgiã. Na cirurgia. Logo que, tipo, você pegou o diagnóstico, a sua maior preocupação ali era se tratar e... Porque eu não fiquei muito em choque, como assim, muita gente fala que, eu vi, fiquei desesperada, achei que... Porque eu acho que eu tava meio... Acho que Deus foi me preparando, sabe? Eu sonhei, quando eu passei fui fazer ultrassom ela achou o nódulo, umas 3 noites depois, assim, eu sonhei com uma pessoa falando assim pra mim, você tem algo ruim crescendo dentro de você. Aí eu acordei, falei, cara... E eu falava assim pra pessoa, por quê? Que na época eu tava meio brigada com meu pai. Falei, por quê? Porque eu não tô falando com meu pai? Sim. E a pessoa falava, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que tem uma coisa ruim crescendo em você. E aí eu acordei e falei, cara, eu já entendi, tipo... Entendeu? E Tipo, eu preciso ser forte, né? eu falei, agora tem que ver como que faz pra resolver, porque... Eu acabei de ter uma neném. Entrar em pânico não ia É. resolver Eu nada. tava só pensando, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? E o Júlio, ele me ajudou muito nesse sentido também, sabe? Porque ele, no dia que eu falei pra ele, olha, o diagnóstico é esse, ele ficou, não, vamos esperar o exame sair mesmo. Sim. Porque quando a médica que fez a biópsia falou que era, ele não aceitou aquilo como resposta. Ele, não, vamos esperar o exame. Ela falou, mas ela pode estar Sim. errada. Ela veio com o olho assim e fala que é. No teste de gravidez ele tava certo. Como Nesse melhor ele tava coisa, né? certo, eu não, né? Nesse ele demorou um pouquinho. Mas quando ele viu, mãe, é isso mesmo? Ele falou, e agora? Como é que vamos resolver? Não vamos pensar no problema, né? Vamos pensar na solução. Sim. O que vamos fazer agora, entendeu? E aí foi uma corrida, assim, porque eu tava muito ansiosa pra fazer logo tudo. Eu não queria ficar esperando, sabe? Mas tem todo um processo, né? Você fez primeiro a Tudo. cirurgia e depois iniciou os Teve tratamentos. muitos exames. Eu fiquei em outubro, a gente descobriu, né? Foi em outubro de 2023. 23, isso. Aí até eu fazer a cirurgia, eu fiz só em janeiro. Tipo, Cris, não foi muito tempo. Tem gente que espera 6 mas parece meses. que é uma eternidade, mas, né? É muito ruim você saber que tem alguma coisa ali que é pra Aham. ser tirada. Você quer, tipo, pra um... Quanto mais demora, eu tinha medo de só crescer, né? Sim. E realmente, quando a gente... Foi em janeiro que eu fui fazer a cirurgia pra tirar. No mesmo dia que eu fui internada pra ganhar neném, um ano depois eu fui internada pra tirar esse tumor. E ele tinha crescido muito, tipo, ele tava... Ele tava menos de 1 centímetro, quando a gente tirou, ele tava com quase 3 centímetros. Então... Em 3, 4 meses, né? em Que é assim, 3 da sua meses, descoberta, né? Você não sabe quando... Entendeu? Então cresceu muito. Então não é uma coisa que dava pra ficar esperando, né? Não Sim. era só ansiedade, eu acho que... Durante o processo de tratamento, assim, você chegou a usar peruca? Ou você prefere... Eu tentei. A Nai cortou meu cabelo, né? Foi, época. nossa. Eu lembro que comecei tava caindo bastante. muito. Tipo, Você- era março, assim, calor absurdo. E meu cabelo caindo. Você esperou até o último minuto pra raspar o cabelo? Eu esperei o máximo, tipo, que deu, né? Que eu aguentei. Aham. Que chegou uma hora que eu não aguentava mais ter aquele cabelo caindo, tipo. Até isso eu acho que esse processo de ficar careca, ele sai, eu acho que ele é menos dolorido por isso. Porque ele caindo começa a incomodar e você quer tirar logo, tipo, não é aquele negócio, meu cabelo tá aqui lindo, não tá caindo e de repente ele cai. Não, ele vai caindo aos pouquinhos e vai aumentando aquela coisa que você fica agoniada, aquele calor, o cabelo colando, falando, eu não aguento mais, tipo, eu tenho que tirar. E a partir daquele momento, o cabelo já não era, acho que, assim, uma grande preocupação, né? Não sei. Não era, assim, eu quase não me olhava no espelho, assim, desde que eu soube que eu tava doente, eu não me olhava mais no espelho do mesmo jeito. Não sei explicar porquê, mas eu não conseguia me olhar como antes. Então, quando eu tirei o cabelo, aí que eu não me olhava mais no espelho mesmo. Então, às vezes, eu até esquecia que eu tava careca. Às vezes, eu passava na frente do espelho e via, eu lembrava, meu Deus, eu tô careca. Mas eu fiquei um bom tempo, assim, sem nem... Não era uma preocupação, assim, sabe? Eu não me preocupava tanto. Me incomodava, às vezes, muito as pessoas, quando eu ia... Por exemplo, eu ia fazer um exame, ia em algum lugar, e via as pessoas olhando, tipo, nossa...
Porque, meu Deus. Aquele olhar de... Ai, tão nova. Sim. Tipo, olhava como agora parecia que eu tava morrendo, sabe? E você assim. super forte, né? E Tipo, eu lá, pô, não tô eu vou sair morrendo, dessa, tá tudo né? certo, Eu tô né? bem. Tipo, o pior já foi, já tirei Sim. o tumor, não sei o quê. Mas acho que pras pessoas que estão fora, até pra família da gente, assim, acho que é muito mais difícil do que às vezes pra gente nesse Sim. sentido, entendeu? Que a gente, sei lá, eu tinha certeza que ia passar, eu tinha certeza que isso não ia ser o final, entendeu? Eu sentia. Mas A foi- Isabela foi a sua força nesse período? A Isabela me ajudou muito. Acho que Essa Deus Bela preparou menina- tudo, Eu acho que né? tava tudo Foi encaminhado. tudo Pra muito acontecer. encaminhado. É. Eu acredito muito nisso. Porque hoje eu sei que, assim, com tudo que aconteceu com o tratamento, eu não posso mais ter filhas, entendeu? Então ela veio, Deus mandou ela no momento certo, no Sim. momento em que tinha que ser, entendeu? Tive que, assim, uma coisa que me machucou muito foi parar de amamentar ela. Sim. Tive que parar, ela tava com 9 meses e foi na época que eu descobri, então acho que o parar de amamentar me doeu mais do que o processo todo. Acho Aquele que foi o que vínculo, mais né? me doeu. De carinho, de cuidado. Me doeu muito mais em mim do que nela, porque Sim. eu dei a mamadeira, ela aceitou e E tá tudo tudo bem. bem. Tipo, Porque ela é muito esperta. ela tudo Esse aqui é seguiu mais a vida. gostoso, é Mãe, mais daqui a quentinho. mamadeira, já Fala, estamos por que você tá sozinhos. sofrendo? Eu tenho o quê? Mamadeira. Só eu que sofri mesmo. Eu vi uma reportagem de mulheres que passaram por isso. E a maioria. Foram 3, na verdade. E, assim, de 3, 2 falaram que também não ligavam pra, tipo, peruca. Teve uma que falou que usava boné só pra proteger o couro cabeludo. Porque realmente, assim. Se sentia bem. Realmente, é aquela questão de não se olhar no espelho muito e, tipo, tá tudo bem. E assim, assim, cada pessoa vê de um jeito, né? Mas a peruca era igualzinho ao meu cabelo. Era Nossa, igualzinho sim. o meu cabelo. Procurou uma cheguei a super ver. parecida. Era muito. Só que eu colocava a peruca e eu olhava pra mim e falava, cara, eu sei que eu tô careca. Sim. Todo mundo sabia que eu tô careca. Eu sentia que eu tava tentando mascarar uma coisa e eu não precisava, entendeu? E fora que eu me sentia. Eu sentia que tava errado. Eu não devia estar usando. Não tava certo pra mim, entendeu? Tem um monte de gente que usa, eu acho o máximo as pessoas conseguirem e tal, mas eu não consegui, de jeito nenhum. Eu tinha a impressão que todo mundo tava sabendo que eu tava careca, tava olhando que eu tava careca e que. Aham. Ai, pra que eu tô com a peruca? Sim. Todo mundo sabe, tipo, entendeu? Ah, vou ficar assim. Eu andava com um turbantezinho, com lenço, assim, não saía careca na rua, assim. Só Aham. quando eu esquecia, às vezes eu ia na minha mãe, descia Nem sem nada. lembrava. Ai, minha mãe, por que você veio sem nada no cabelo? Ai, eu Esqueci. esqueci, tipo, mas era muito raro, eu tomava cuidado. E eu sempre lembro que você colocava. gostava de lavar. Não tem aquele Nossa, trabalhão era de muito finalizar o rápido. cabelo. Porque o meu cabelo era enorme, né? Era Sim. enorme, eu sempre fui muito Mas vaidosa olha com o meu como é as cabelo. coisas. Você tava numa fase que você queria cabelo curto também. Você não tava mais tão não apegada. tava tão apegada a cabelo grande. Antes eu tinha o cabelo enorme e não me deixava nem cortar. Era pra cortar 3 dedinhos, 4 dedinhos e olha lá. Depois de uma época eu tava já cortando uma né, Corta mais, curtinho. corta mais. Pode cortar, depois cresce, né? E aí, de repente, E era alisado, né, Cris? eu passava, fazia progressiva a vida toda. E agora? Você vai deixar ficar natural? Ou você Agora eu vou pensa em usar aproveitar química? Não, agora eu vou aproveitar o momento, já que Uhum. já fiquei careca, Tá não vou passar gata, pela né? transição. já vou ficar assim. Já tô na né? transição, já terminei. Agora eu tô passando pela a batalha de entender como ele vai ser, né? Porque, Aham. não sei, às vezes eu acordo e ele tá parecendo, assim, tá enorme, parecendo uma juba, assim, de leão, só que muito seco, muito difícil, entendeu? Tem dias que eu acordo e ele tá, falei, fica assim pra sempre. É. Mas tá difícil. É aprender a lidar com um novo cabelo. Eu assim, ainda não sei. textura, tudo, volume. Eu não sei, ainda não tava sabendo direito o que usar. Tava só colocando gel e colocando pra trás e pronto. Agora eu tô conseguindo usar mais bonitinho. Agora tá toda garota. Já Estilosa. Aprendendo a usar, né? Cris, a gente te chamou. A gente achou importante que você participasse, porque muitas mulheres eu acho que não dão a atenção que deveria dar pra fazer os exames. Tipo, eu fiz o ano passado, tá tudo bem, então não preciso. Acho que fazer você esse aprova ano. que o diagnóstico precoce pode mudar faz muito toda a diferença. uma vida. Faz Eu ouvi diferença. muito isso em todos os médicos que eu passava. Eles falavam a mesma coisa. Eu falava, olha, se não tivesse descoberto cedo,
você não estaria aqui da forma que você tá hoje. Tipo, seria muito mais difícil, né? Eu fiz uma cirurgia que quase não foi agressiva. Assim, não teve quase nada. Se você olha, não parece. Foi só o quadrante bem pequenininho. Na axila também, bem pequenininho. Tipo, não dá nem pra perceber. Mas tudo porque foi descoberto muito cedo, assim. Fez toda a diferença em tudo, né? As coisas acontecem acho que no momento certo, né? Exatamente. E agradecer que você topou vir compartilhar isso com a mesmo. gente. Você quer deixar um recado? Pras Pode deixar mulheres. pras mulheres. Eu acho que a gente, apesar de tudo que a gente faz, da correria que é a nossa vida, porque eu acho que a gente hoje, como mulher, a gente tem 1000 tarefas, sabe? A gente trabalha, a gente estuda, algumas são mães, cuida de casa, cuida de cachorro, cuida de marido, e às vezes a gente não se cuida. A gente não é prioridade, dá a atenção que a gente deveria dar pra gente. Não é só de se cuidar, sei lá, de fazer a unha, de fazer o cabelo, mas assim, de cuidar da saúde também, sabe? A gente precisa priorizar isso, porque ter uma doença dessa é muito difícil. E a gente ter uma doença dessa e saber que a gente poderia ter, de repente, descoberto antes e se cuidado de uma forma diferente, acho que é doloroso. Então, acho que passar por um processo difícil, ok, mas assim, difícil e doloroso pra gente sentir arrependimento, acho que não vale, né? A pena. Não, nem um pouco. Vale cuidar. Tá Tentar, certo. né? Tá certo. É isso. Cris, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, E meninas. mulheres, não esqueçam dos exames de rotina. Sim. E É importante, então, se você não fez, esse é o momento, ó. Esse episódio é um alerta pra você, é um chamado, vai lá amanhã, já marca seu exame. E é necessário, acreditem nisso. E, Tá gente, qual que é o nome do lugar que você achou que tinha todo A C Camargo, A né? C Camargo. Em São A Paulo. C Camargo São tá Paulo. perdida, ó. Já tem uma direção. Uma direção. E é isso. Muito obrigada.